Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos falar um pouco do porquê que é necessário que nós tenhamos educação sexual nas escolas. Primeiro, porque a gente precisa entender como é que se gera um ser humano e precisa entender por que não se pode engravidar quando é jovem e precisamos aprender como evitar a gravidez na juventude, que é o que está acontecendo demais nos dias de hoje. Eu tenho casos na minha família e tenho caso de pessoas muito próximas, né, que sofrem muito com isso. Sofre a pessoa que foi mãe e pai muito jovem, sofre principalmente a criança que em muitos casos passa uma temporada com o pai, uma temporada com a mãe e sobram para os avós. Avós esses que já criaram seus pais, né? Ou seus filhos, melhor dizendo, e aí se veem na obrigação de criar netos. Muitas pessoas já com idade avançada que não têm a menor paciência para lidar com criança. Então, assim, a gente vai, com essa questão de querer educação sexual na escola, evitar gravidez na adolescência, ou seja, gravidez indesejada, evitar doenças venéreas, né? Aprender como se evitar a gravidez, aprender como se evitar as doenças venéreas, né? Porque nos dias de hoje, gente, assim, a maioria das pessoas tem acesso a métodos contraceptivos, não é? Então, assim, hoje em dia, a pessoa que tem consciência, ela engravida se quiser, né? Quando eu falo a pessoa que tem consciência, é uma pessoa mais madura, né? Mais responsável. Mas adolescente não tem nada na cabeça, né? Aliás, o pensamento é na outra cabeça. Enfim. Então, assim, a gente precisa parar com esse preconceito de dizer que não pode haver educação sexual nas escolas. É o que mais precisa hoje em dia, é haver educação sexual nas escolas para que as crianças elas aprendam muito cedo a evitar gravidez indesejada. Porque não adianta a gente ir com a hipocrisia de que as pessoas vão transar só quando casar ou só depois do casamento. É mentira! Todo mundo transa antes do casamento. E muitos, principalmente adolescentes, que nós sabemos que os hormônios estão pulando. Todos nós aqui já fomos jovens, já fomos adolescentes, sabemos muito bem como é que o corpo reage. Então, a gente tem que deixar de hipocrisia e achar que os jovens, quando transam, são descarados, não se respeitam como os mais velhos costumam dizer. Então, gente, assim, para evitar que principalmente haja mães adolescentes, pais adolescentes e crianças, filhas de adolescentes, que mais tarde é quem de fato vão sofrer mais são as crianças. Porque em sua maioria são criadas por avós que amam os netos, mas que não estão mais preparadas para esse tipo de empreitada, né? A gente tem que parar com essa mania de dizer que não pode haver educação sexual, que isso vem muito dos evangélicos, né? Que botaram isso na cabeça, que não pode haver educação sexual na escola. Tem que haver sim. E ensinar os filhos, os pais têm que ter um canal de conversa com os filhos. Ensinar os filhos, quando tiver adolescente, o pai que consegue ter uma conversa mais séria com o rapaz, para que ele aprenda no posto de saúde pegar preservativos que estão lá. As mães têm que sentar com as meninas e conversar sobre sexo na adolescência. E isso tem que ser uma conversa aberta e saudável e sincera. Mas ninguém quer saber porque todo mundo pega o sexo como tabu, é um tabu, é um tabu, é um tabu. E aí vão prejudicando os próprios filhos, vão prejudicando os netos que vêm em decorrência dessa relação prematura, né? E
que acaba sempre sobrando para a criança. Já nem sobra mais para o adolescente, sobra mais para as crianças, porque a criança que nasce dessa relação entre dois adolescentes passa, né, a ser um estorvo na família, quando na realidade a culpa não é da criança, né, gente? Então, eu sou muito a favor, muito mesmo. Eu tenho uma irmã que eu gosto muito, que foi mãe muito jovem, perdeu a adolescência. Tem um irmão que foi pai muito jovem, que eu acho que ele também perdeu a adolescência, porque ele teve uma preocupação que ele não era para a idade dele, né? Ambos tiveram. Então, assim, é complicado, mas a gente vai ter que deixar os tabus de lado e começar a pensar na realidade de hoje. As escolas precisam sim ter educação sexual, porque os jovens precisam se informar. Eles precisam estar informados do que pode acontecer numa relação sexual entre um homem e uma mulher, sem um preservativo ou sem qualquer outro método contraceptivo. Mas isso aí vai depender muito das pessoas terem uma mente aberta e deixar o tabu para trás. E o principal, deixar a religião de lado. Porque os evangélicos têm essa cultura de dizer que não, que não, que não, que não. O Brasil é um país laico e as pessoas têm direito a ter informações, principalmente em coisas que vão prejudicá-la ou não. E ser pai jovem, ser mãe jovem, é sim se prejudicar, é sim deixar de estudar, é sim ter responsabilidade com outro ser que não sabe de nada e que muitas vezes sofre o preconceito da família, porque é jogado para a casa do pai, é jogado para a casa da mãe, é jogado para a casa da avó, e essa criança vai sendo criada sem nenhuma estrutura emocional. Né? Pensem bem, o que será de uma criança assim, criada nesse nível? Porque ninguém tem na realidade o bom senso de ver que a criança ela sofre com isso. Ela sofre. Porque a mãe é imatura, o pai é imaturo. Muitas vezes os avós criam, mas muitos não conseguem criar porque não tem mais estrutura emocional. Porque uma coisa é você criar um neto ou uma neta com 50 e poucos anos. Outra coisa é com 70 ela vai fumaça. Então, gente, tem que haver sim educação sexual nas escolas, sim.